A vida de Padre Pio, milagres, fé e dedicação. Pietrelcina, Itália. Humilde vila onde nasceu Francesco Forgione, mais conhecido como Padre Pio, em 25 de maio de 1887. Filho de Grazio Mario Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio, Francesco, desde pequeno, costumava fazer penitências e mortificações. Passava horas recolhido em oração e já tinha visões celestiais desde a infância e um forte desejo de servir a Deus. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio, conhecido até hoje, com fenômenos místicos, como visões, encontros espirituais cada vez mais intensos, e em 1910, aos 23 anos, esses profundos encontros culminaram em um marco significativo em sua vida, a sua ordenação sacerdotal, dedicando completamente ao serviço religioso, consolidando sua fé e vocação. 1918. Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, durante uma visão. Os estigmas dolorosos permaneceram em seu corpo por 50 anos, atraindo a atenção de fiéis e céticos. A notícia se espalhou rapidamente e milhares de pessoas começaram a peregrinar para San Giovanni Rotondo, onde vivia Padre Pio, buscando suas bênçãos e confissões. Padre Pio dedicava 14 a 18 horas por dia ouvindo penitentes. Era intensamente e incansável a oração e a confissão. Muitos relatavam milagres, orientação espiritual e até a bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Foram inúmeros relatos de estarem com ele em lugares que ele nunca pisou. Muitos relatos de seus milagres incluíam curas inexplicáveis de doenças, conversões espirituais e intervenções sobrenaturais em momentos de necessidade que aconteciam em suas confissões. A carta que Padre Pio descreve a experiência dos estigmas. Durante uma visão, ele viu um personagem com mãos, pés e peito sangrando. Imediatamente, suas próprias mãos, pés e peito começaram a sangrar. Essas feridas, que correspondiam às chagas de Cristo, foram estudadas por vários médicos, incluindo o Dr. Giorgio Festa, que se converteu após estudar Padre Pio, e do Dr. Romanelli, que declarou que a origem das lesões era sobrenatural. Os estigmas causaram sofrimento contínuo a Padre Pio, dificultando suas atividades diárias. Ele precisava usar luvas para conter o sangramento e a dor intensa parecia estar ligada à sua eficácia espiritual. Quanto mais ele sofria, mais sucesso tinha em converter os pecadores. Ele acreditava que seu sofrimento aumentava sua eficácia ministerial, afirmando: "As almas custam sangue." Conflitos e investigações. A popularidade e os fenômenos associados a Padre Pio também trouxeram controvérsias. Ele foi alvo de várias investigações pela Igreja Católica, perseguições, que inicialmente questionou a autenticidade de seus estigmas e milagres. Apesar das investigações e das restrições impostas a ele, Padre Pio manteve sua fé, obediência à Igreja e continuou seu ministério com humildade e devoção. O Padre Pio enfrentou diversas investigações e vigilância, com acusações de engano e vida dupla. Houve um esforço político para transferi-lo e proibi-lo de atuar publicamente como sacerdote, mas a comunidade local protestou. Padre Pio pediu à multidão que voltasse para casa, demonstrando sua obediência à Igreja. Seja feita a vontade de Deus. A vontade dos superiores é a vontade de Deus. Padre Pio foi afastado do ministério público por cerca de 10 anos. Em 1923, ele foi proibido de realizar a maioria de suas funções sacerdotais, como ouvir confissões e celebrar missa em público. Somente em 1933, o Vaticano reverteu essas restrições
permitindo que ele voltasse a exercer plenamente seu ministério. Durante esses anos de afastamento, Padre Pio permaneceu obediente às decisões da Igreja, confiando na providência divina para guiar sua vida e missão espiritual. Uma das grandes obras de Padre Pio foi a fundação da Casa Sollievo della Sofferenza. Em 1956, Padre Pio fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, um grande hospital em San Giovanni Rotondo, que se tornou um centro de alívio para os sofredores. Este projeto refletia seu compromisso com a caridade e o cuidado pelos doentes que se perpetua até hoje. Profecia. Em uma de suas visões, Padre Pio relata: pobre Itália está caminhando para uma violência feia, o mundo está caminhando para a ruína. Cuidado com o mês de maio. Vejo terremotos, aluviões, vejo sangue. Ocorrerão fatos tremendos. Um meteoro cairá sobre a terra e tudo estremecerá. Será um desastre muito pior que uma guerra. Muitas coisas desaparecerão. Esse será um dos sinais. A terra tremerá e o pânico será grande. O terremoto será como uma serpente deslizando por todos os lados. E muitas pedras cairão e muitos homens morrerão. Os homens viverão uma experiência trágica. Muitos serão arrastados pelas águas. Muitos serão transformados em cinza pelo fogo. Preparai-vos para viver 3 dias na escuridão total. Esses 3 dias estão muito próximos. E nesses 3 dias ficareis como mortos, sem comer e sem beber. Depois voltará a luz, mas muitos serão os homens que não haverão mais. Virão a faltar as coisas mais essenciais. A volta de Cristo não está próxima, mas falta pouco. O silêncio e o sossego voltarão um dia a reinar sobre a terra. Somente então o homem redescobrirá o homem. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, deixando um legado de fé e santidade. Em 2002, foi canonizado pelo Papa João Paulo II, tornando-se São Pio de Pietrelcina, um dos santos mais venerados da Igreja Católica. A vida de Padre Pio é um testemunho de devoção inabalável, milagres e amor ao próximo. Sua influência continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos nos unir em oração e pedir a intercessão de Padre Pio, um homem de profunda fé e humildade. Que possamos, através desta prece, encontrar a força para sermos humildes e permitir que Deus cresça em nós, guiando nossos passos e iluminando nossas vidas com sua divina presença. Peçamos que, assim como Padre Pio, possamos suportar nossas provações com graça e fé, confiando no plano de Deus para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Pio, tu viveste no século do orgulho e foste humilde. Padre Pio, tu passaste entre nós na época das riquezas sonhadas, julgadas e adoradas, e permaneceste pobre. Padre Pio, junto a ti ninguém ouvia a voz, e tu falavas com Deus. Perto de ti ninguém via a luz, e tu vias Deus. Padre Pio, enquanto nós corríamos ansiosos, tu ficavas de joelhos e vias o amor de Deus pregado em uma madeira, ferido nas mãos, nos pés e no coração para sempre. Padre Pio de Pietrelcina, ajuda-nos a chorar diante da cruz, ajuda-nos a crer diante do amor, ajuda-nos a sentir a missa como pranto de Deus, ajuda-nos a buscar o perdão com o abraço de paz, ajuda-nos a sermos cristãos com as feridas que derramam sangue de caridade fiel e silenciosa, como as feridas de Deus. São Padre Pio de Pietrelcina, seja nosso intercessor hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês.